Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, esteja contigo neste exato momento. Saudações, sejam todos bem-vindos a mais um estudo. Estamos pregando uma série de estudos cujo tema é temas da Bíblia. E hoje eu estudo com vocês mais um destes temas e o tema para hoje é liberdade cristã. Hoje eu quero falar sobre liberdade cristã e quero te convidar para que você abra a tua Bíblia em 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Enquanto você procura, eu vou orar. Senhor, te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de poder estudar a tua palavra, de poder ouvir a tua voz, de poder entender a tua vontade para a nossa vida. Que teu Espírito nos ilumine para que possamos entender aquilo que vamos estudar e que teu Espírito nos ajude a colocar em prática as lições que vamos aprender com a tua palavra. É a minha oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Achou? 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12, lemos o seguinte: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Agora você vai abrir a tua Bíblia em 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 23. Você vai andar um pouco para frente. Assim diz a palavra do Senhor: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Bom, falar sobre liberdade. Liberdade cristã. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele vai manifestar uma preocupação da liberdade que nós recebemos em Cristo não nos aprisionar. Ou seja, a preocupação dele é com o uso dessa liberdade que os cristãos da Galácia estavam fazendo. E existia um porquê. O apóstolo Paulo talvez tenha sido um dos principais apóstolos que desfrutou de sua plena liberdade em Cristo sem escandalizar outros cristãos ou outras pessoas. A sua maturidade espiritual era completa. E ele, de forma alguma, com a sua liberdade cristã, ele feriu princípios bíblicos, ele feriu ética, ele feriu as pessoas, tá? A gente vai ver aqui, quando Paulo escreve aos Coríntios sobre essa situação, nós vamos entender uma situação que eu quero compartilhar com você aqui, tá? Abra a tua Bíblia aí, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 22. E vamos fazer essa leitura. 1 aos Coríntios, capítulo 9, versículo 22. Diz assim: fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Paulo aqui, ele fala que o que estava ao alcance dele, o que ele podia fazer para tornar a mensagem do Evangelho conhecida, ele fazia. Mas isto não quer dizer que Paulo ele escandalizava, isto não quer dizer que Paulo agia de uma forma ilegítima para ganhar essas pessoas. Nós precisamos entender uma situação quando falamos em liberdade. Precisamos entender que como cristãos, nós temos um manual. Este manual, ele vai nos nortear em nossa fé,
porque é um manual de regras e prática, e é a Bíblia. Então, quando pensarmos em fazer alguma coisa, quando pensarmos em tomar alguma atitude, nós temos que saber o que a Bíblia nos orienta sobre aquela situação. Porque a Bíblia, ela é o nosso manual de fé, de regras, tá? E de prática. Então, Paulo, em momento algum, ele vai contradizer ou contrariar aquilo que está na Bíblia, tá? Por isso, na carta de Romanos, tá? Paulo vai exigir que os fracos fossem tratados com cuidado, paciência e sabedoria pelos mais fortes. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 14, eu quero pedir para que você abra a tua Bíblia lá. Romanos, capítulo 14, a partir do versículo 1, Paulo, escrevendo aí aos Romanos, ele vai pedir para que aqueles que se consideram mais fortes, ou seja, maduros espiritualmente, que eles saibam tratar os mais fracos, ou seja, aqueles que são imaturos espiritualmente, aqueles que são recém-nascidos na fé, mas aqueles também que têm muito tempo na obra, ou muito tempo na carreira cristã, mas ainda são imaturos, ainda não chegaram à maturidade necessária. Então, Romanos capítulo 14, tá? Paulo vai falar sobre isso daí. Eu quero, a partir de agora, entender com vocês, inicialmente, a expressão fracos e fortes. Primeiro, vamos entender aí a expressão fraco que é usada por Paulo aí. Esta palavra fraco, no grego, ela indica fraqueza, indigência, impotência, falta de força por variados motivos. E no Novo Testamento, esta palavra ela é usada cerca de 40 vezes para designar doentes físicos. Então, esta palavra fracos aí, ou fraco, lá no grego, na sua língua de origem, ela vai significar tudo isso que eu acabei de compartilhar com vocês aí. Dessa forma, não é exagero dizer que Paulo apontava para um tipo de fé enferma. Tá? Aquele que é fraco, ele tem fé. Não quer dizer que ele não tenha fé, mas a fé dele está enferma. A fé dele está doentia, tá? Em paralelo com a ideia da liberdade cristã, John Stott, um grande pregador, ele vai dizer o seguinte, preste atenção, o que John Stott falou. O que falta ao fraco não é a força de vontade, mas liberdade de consciência. O que falta ao fraco na fé aqui, ao imaturo espiritualmente, não é força de vontade, mas liberdade de consciência. A consciência tem a ver com o conhecimento que você tem acerca de algumas coisas. E em nosso caso, cristãos, tem a ver com o conhecimento bíblico que nós temos acerca do que é viver segundo a vontade de Cristo, de como viver para agradar Cristo, tá? Quem eram os fracos? Estes fracos aqui que Paulo fala sobre eles em Romanos capítulo 14. Quem eram eles? John Stott, ele vai propor 4 possíveis características de fracos no contexto em que este texto foi produzido. Ele fala sobre ex-idólatras. Ex-idólatras. Nós temos que entender que a igreja cristã em Roma, ela estava num contexto idólatra, num contexto que não era judeu. Então, vamos lá. Quem eram os ex-idólatras? Eram recém-convertidos do paganismo, grupo semelhante ao mencionado por Paulo em 1 Coríntios capítulo 8, quando Paulo fala sobre coisas sacrificadas aos ídolos, lá no capítulo 8 de 1 aos Coríntios.
Indivíduos que, mesmo resgatados da idolatria, por escrúpulo, ou seja, excitação da consciência, sentiam-se impedidos de comer carne que, antes de ser vendida em açougue local, eram dedicada a ídolos. Então, segundo John Stott, os idólatras possivelmente, eles faziam parte dos fracos espiritualmente. Um outro grupo que John Stott vai listar são os ascetas. O que são este grupo? São pessoas que exercitavam a disciplina do autocontrole do corpo, considerando que isso era algo imprescindível para chegar a Deus. Havia ascetas presentes na igreja em Roma, o que explica por que se abstiam do vinho e da carne. Este grupo achava que a disciplina do corpo, no que diz respeito a uma dieta alimentar, o que beber, o que comer, aproximava essas pessoas ainda mais de Deus. Um terceiro grupo que pode possivelmente ser os fracos na fé, segundo John Stott, são os legalistas. Consideravam as abstenções como boas obras necessárias para a salvação, não entendiam a suficiência da fé em Cristo para a justificação do homem. E neste grupo aqui possivelmente nós tínhamos judeus, aqueles que ainda estavam presos à lei de Moisés, à lei do Antigo Testamento, eram recém-convertidos, mas estavam presos aí às leis de Moisés. E um outro grupo que possivelmente poderia ser os fracos na fé, este grupo aqui é o mais aceito por todos os teólogos como sendo o grupo que possivelmente o Paulo está se dirigindo, eram os cristãos judeus. Cristãos que tinham vindo do judaísmo, cristãos que tinham sido criados na cultura dos judeus, que conheciam a lei, que praticavam a lei, especialmente referente às dietas, comer apenas alimentos considerados limpos, é o que retrata Romanos capítulo 14, versículos 14 e 20, que a gente vai ver mais adiante. E dias religiosos, guarda de sábados, guarda de festas judaicas. Então, possivelmente, estes fracos na fé são cristãos judeus que tinham abandonado o judaísmo e agora eram cristãos. Mas quem eram os fortes? Essa palavra forte no grego, ela tem alguns significados, tais como alma forte, capaz de suportar calamidades com coragem e paciência, firmes nas virtudes cristãs. Indica um cristão maduro na fé e no trato com o próximo. Então, os fortes aqui significa os cristãos fortes na fé, os cristãos maduros espiritualmente. Bom, aqui nós vamos ver, e eu quero compartilhar isto com vocês, alguns princípios que devem nortear a nossa liberdade cristã. Nós já falamos sobre a questão dos fracos, dos crentes fracos, lá em Romanos capítulo 14, dos crentes fortes, também em Romanos capítulo 14. Agora eu quero compartilhar com vocês alguns princípios que devem nortear a nossa liberdade cristã. Vejamos. Abra a tua Bíblia, se você não abriu ainda, em Romanos capítulo 14, e deixe a tua Bíblia aberta aí em Romanos 14. E vamos ler os versículos 1 e 2. Assim diz a palavra do Senhor: aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Versículo 2 agora. Um crê que pode comer de tudo, já outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Eu estou usando a nova versão internacional.
Vejamos, primeiro princípio que deve nortear a nossa liberdade cristã. Muitas vezes, como cristãos que somos, nós falamos, eu sou livre. Inclusive, há uma música que fala, eu sou livre. Eu sou livre para fazer o que eu quiser e ninguém tem nada a ver com a minha vida. Bom, como cristãos, há princípios que devem nortear essa liberdade nossa. E o primeiro princípio que eu compartilho com vocês é que nem todos possuem a mesma fé. O texto que acabamos de ler fala sobre isto. Existem os fracos na fé e existem os fortes na fé. Então, o primeiro princípio que deve nortear a tua liberdade como crente em Jesus, a tua liberdade como cristão, é entender que nem todos possuem a mesma fé. A Bíblia, ela parece registrar pelo menos 4 graus de fé. A Bíblia parece registrar pelo menos 4 graus de fé. São eles: nenhuma fé. Existem aqueles que não têm nenhuma fé. Você poderá depois dar uma olhadinha em Marcos capítulo 4, do versículo 35 ao 41. Os discípulos ficam desesperados diante de uma grande tempestade. Jesus acalma a tempestade. Os discípulos estão no meio do mar. Jesus está dentro do barco, só que Jesus estava tão cansado, Jesus estava dormindo. Os discípulos entram em desespero e acordam o mestre. Mestre, o senhor não está vendo que nós vamos afundar? Aí Jesus fala o seguinte: como é que não tendes fé? É como se Jesus falasse: como é que vocês não têm fé? Então, existem aqueles que não têm nenhuma fé. Segundo grau de fé, existem aqueles que têm pequena fé. Você poderá ver isto em Mateus, capítulo 14, versículos 22 e 23, onde encontramos lá, Jesus anda sobre o mar. Os discípulos se afastam de uma região, Jesus fica sozinho orando e pela madrugada Jesus vai ao encontro dos seus discípulos que estão em alto mar. Os discípulos pensam que é um fantasma e entram em desespero, quando Jesus fala: sou eu. Pedro, querendo saber se era Jesus, pediu para que Jesus mandasse que ele fosse andando sobre as águas. Pois Jesus falou: vem. Mas quando Pedro estava andando sobre as águas, que ele foi olhar para a água, ele acabou afundando. E Jesus vai falar para Pedro o seguinte: homem de pequena fé, por que duvidaste? Homem de pequena fé, por que duvidaste? Há pessoas que têm uma fé pequena. O outro grupo são aqueles de grande fé. Nós podemos encontrar isto lá em Mateus capítulo 15, do versículo 21 ao 28. Fala sobre uma mulher cananeia. Essa mulher cananeia, ela tinha uma filha que estava terrivelmente endemoniada. Ela buscou Jesus para libertar a filha dela. Olha só o que Jesus disse para esta mulher: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. Jesus olhou para aquela mulher e também se dirigiu à multidão que estava ali: como é grande a tua fé, faça-se segundo a tua fé. Um quarto tipo de fé é aquela fé inigualável, que não há igual, e nós encontramos um registro desse tipo de fé em Mateus capítulo 8, do versículo 5 ao versículo 15, que fala sobre a cura de um dos criados do centurião romano. O criado dele estava em casa, de cama, paralítico, sofrendo muito. Este centurião buscou em Jesus cura para o seu criado. E ouçam só o que Jesus disse para o centurião: em verdade eu vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Fé inigualável, fé sem igual. Há pessoas que se encaixam nesses grupos, portanto, nem todas possuem a mesma fé. Aquelas que não têm, aquelas que têm pequena, grande ou
inigualável. A grande verdade é que nem todos possuímos a mesma fé. A unidade da igreja em Roma estava ameaçada porque os cristãos maduros conflitavam com os cristãos imaturos. Os cristãos fortes, eles conflitavam com os cristãos fracos na fé. Enquanto um grupo entendia bem a amplitude da liberdade cristã pela fé em Jesus, o outro estava com a consciência perturbada e não sabia exatamente o que fazer e o que não fazer. Tá? Então, sabendo que os cristãos maduros entenderiam melhor esse conflito, né? Paulo sabia que os cristãos imaturos, eles não entenderiam, mas Paulo, ele confiou e acreditou que os cristãos maduros, que os cristãos fortes entenderiam. Paulo, então, ele vai direcionar a estes cristãos mais fortes conselhos práticos. Romanos capítulo 14, versículo 1, ele fala: aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. A Bíblia, na nova tradução da linguagem de hoje, ela vai traduzir esse versículo da seguinte forma: aceitem entre vocês quem é fraco na fé, sem criticar as opiniões dessa pessoa. Então, Paulo aqui, escrevendo a igreja que estava em Roma, aos cristãos da igreja em Roma, aos cristãos maduros, ele fala o seguinte. Primeiro, ele fala o seguinte, tá? Aceitem o que é fraco na fé. É como se ele falasse, olha só, aceitem aquele que é fraco na fé. Aceitem aquele que é imaturo espiritualmente. Aceite aquele que é doente na fé. Aceitem genuinamente, tá? E de boa vontade aos imaturos na fé. Recebam-nos amorosamente em seu círculo de amigos íntimos. Paulo não pede para que os fortes na fé excluam os fracos na fé. Paulo não pede para que os fortes na fé formem um grupo só de fortes, só os invencíveis. Não. Paulo pede para que estes crentes fortes na fé, para que estes crentes maduros na fé recebam em seu círculo de amigos aqueles que são fracos na fé. E o segundo conselho prático que Paulo dá, ainda em Romanos capítulo 14, versículo 1, está na segunda parte desse versículo, que diz assim: sem discutir assuntos controvertidos. Aceitem os fracos na fé, mas não discutam assuntos controvertidos com eles. Assuntos que talvez eles não entendam, que talvez sirva de escândalo para eles. Não discutam assuntos controvertidos, não entrem em conflito de consciência pessoal. É o que Paulo vai aconselhar aqui aos crentes que estavam na igreja de Roma, aos crentes maduros. Então, precisamos entender, em primeiro lugar, que nem todos possuem a mesma fé. Bom, vamos lá, vamos seguir. A segunda coisa que deve nortear a nossa liberdade cristã é a seguinte: precisamos entender o seguinte: os cristãos, ou o cristão, não deve ser juiz do seu irmão. O cristão não deve ser juiz do seu irmão. Não. Vamos ver isto em Romanos capítulo 14, do versículo 2 ao versículo 4. Acompanhe aí na tua Bíblia, por favor. Diz assim: um crê que pode comer de tudo, já outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Versículo 3. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come, e aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Tá? Versículo 4. Quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu Senhor que ele está de pé ou cai.
e ficará de pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. Não foi a única vez que Paulo escreveu condenando formas de julgamento humano. Em 1 Coríntios, Paulo vai escrever, 1 Coríntios 4, versículos de 3 a 5, ele fala: a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo. Quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor. Esse texto que Paulo escreve parece ecoar as palavras do Mestre Jesus, quando ele estava com seus discípulos, que ele disse: não julgueis para que não sejais julgados. Não julgueis para que não sejais julgados. Aí talvez você pergunte: mas pastor, e se o irmão estiver errado? Se o irmão estiver em pecado? Olha só. A Bíblia ela vai nos nortear quanto a isto. As situações que nós presenciamos o erro de um irmão e nós agimos totalmente contrário ao que o próprio Jesus nos aconselha. Diz a Bíblia em Mateus: se teu irmão pecar contra ti, vá a ele. Então, se você presenciou a falha de um irmão, de uma irmã, o teu dever não é estar espalhando isto porque é fofoca. O teu dever, o meu dever é ir a este irmão e a esta irmã e conversar com ele como irmão, não como juiz ou como juíza. Você vai conversar com ele, com ela. Se porventura eles não quiserem aceitar o conselho que você está dando, o que você deve fazer? Convidar um outro irmão para que vá a este irmão ou irmã e converse com eles. Caso ele não aceite, então você vai levar o caso para a igreja. Não julgueis para que não sejais julgado. Então nós temos que prestar muita atenção. Este não julgueis para que não sejais julgado não é ser conivente com o erro do irmão. Não é isto não. Tá? É você procurar orientação bíblica, orientação de Deus para orientar este irmão aí. O apelo fundamental do apóstolo Paulo é que não devemos julgar irmãos que discordam de nós. Uns acreditam que deve ser guardado o sábado, outros o domingo. Não. O que Paulo fala aqui é que nós não devemos julgar o irmão que discorda de nós. Se não for heresia, não vamos discordar. O fraco deve ser aceito entre os cristãos como parte da igreja. Porque Paulo fala aqui em Romanos capítulo 14, no texto que nós estamos lendo aqui agora, tá? Ele vai falar que se o fraco está de pé, está pelo Senhor. E Deus pode manter esta pessoa fraca de pé. Ao explicar esse apelo, Paulo mostra que a razão da aceitação mútua é que Deus aceitou os dois grupos. Romanos capítulo 14, versículos 2 e 3. Deus aceitou tanto o fraco na fé, como também o forte na fé. A questão não está entre crer ou não crer, mas entre ter ou não maturidade na fé. Esta é a diferença. E cabe a você, meu irmão, minha irmã, cabe àqueles que são maduros espiritualmente, cabe a estes discipular aqueles que ainda são imaturos. Porque todos somos cristãos, todos somos servos, todos fomos lavados e remidos no sangue de Jesus. A diferença é que alguns de nós são discípulos que estão num estágio mais avançado do que os outros, mas aqueles também chegarão a um estágio avançado. John MacArthur resume esse pensamento ao dizer o seguinte: o cristão forte come o que lhe agrada e agradece ao Senhor. O irmão fraco come de acordo com a sua dieta cerimonial e agradece ao Senhor por ele ter feito um sacrifício em seu favor. Em ambos os casos, o cristão agradece ao Senhor,
assim a motivação é a mesma. É para o Senhor. A motivação é que comem e não comem para o Senhor. Aí, John MacArthur, ele vai resumir esse pensamento dizendo o seguinte, preste atenção. Seja fraco ou forte, a motivação por trás das decisões de um cristão sobre os assuntos referentes à consciência deve ser agradar ao Senhor. Quando formos fazer algo, devemos ter consciência de que o que estamos fazendo está agradando ao Senhor. Mas como ter consciência se o que faço e falo agrada ou não ao Senhor? Está aqui. Este é o nosso manual. Manual de fé, de regras e de prática. Então você vai saber se o que você está fazendo agrada ou não ao Senhor, se você conhecer a palavra do Senhor, se você ler a Bíblia, se você estudar a Bíblia, se você meditar na Bíblia. Então você irá amadurecer espiritualmente. Então, eu vou ficar por aqui. Esse nosso estudo, ele vai ter... eu vou falar sobre este assunto mais um ou dois encontros. Eu quero ler bastante o texto com vocês. Quero que vocês entendam sobre isto aí, para que quando vocês se depararem com uma situação em que alguém está fazendo algo que não está de acordo com princípios bíblicos, de acordo com a vida cristã, você saiba como chegar até esta pessoa e conversar com esta pessoa. Então, pense nestes dois princípios que devem nortear a nossa liberdade cristã. O primeiro é que nem todos possuem a mesma fé. E o segundo princípio é que o cristão não deve ser juiz do seu irmão. E que Deus nos abençoe e até o nosso próximo encontro, quando darei continuidade ao assunto liberdade cristã. Vamos orar? Senhor, te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de ter a tua palavra em nossas mãos para examiná-la, para estudá-la, para aprender acerca da tua vontade para a nossa vida e para a vida de todo o ser humano que foi criado pelo Senhor. Tome em tuas mãos cada vida que nos acompanha agora, e que estas vidas possam ter sido iluminadas pelo teu Espírito para entender aquilo que nós compartilhamos com elas nesta noite. Deus, e que teu Espírito ajude estas pessoas a colocar em prática na vida delas as lições que elas aprenderam com a tua palavra nesta noite. Senhor, muito obrigado. É a minha oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, esteja com você, esteja com a tua casa, esteja com a tua família. Até o nosso próximo encontro. Livre, a graça me fez livre. O castigo que me traz a paz não existe mais. Teu amor quebrou